E ó, justamente essas recentes mudanças climáticas acabaram acendendo um alerta, né? Porque não compromete somente o trabalho no campo, mas também pode colocar em risco alguns investimentos. É o que apontou um estudo recente feito por uma empresa de consultoria. O diagnóstico é que quase metade dos executivos do setor do agro devem reconsiderar os negócios em curso. Para saber mais, vou convidar Alexandre Rangel, experiente consultor e que participou desta pesquisa. Seja muito bem-vindo e já aproveito para lançar a primeira pergunta. Olha só, esses impactos estão previstos a curto e longo prazo, né? Por isso que é preciso atenção e uma análise detalhada de cada caso. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. E sim, é verdade, a gente está olhando esses impactos, né, sobre as mudanças climáticas, né, especialmente aqui no Brasil e no Cone Sul. Essas mudanças climáticas, elas têm se traduzido, como vocês bem estão ilustrando, no que a gente chama de eventos extremos, né, eventos extremos, assim, chuvas realmente muito concentradas, fora do período, picos de frio, picos de calor, né, realmente situações extremas de clima que ocorriam no passado, muito raramente, mas que hoje acabam se repetindo muitas vezes. Então, essa pesquisa a gente fez com um conjunto muito grande, com umas centenas, as principais empresas do agronegócio do Brasil e da Argentina, tá? Os principais executivos envolvidos, né? Foi uma pesquisa que a gente fez no meio do ano passado, e ela mostrou bem claramente que uma parcela bem significativa, quase 50% das empresas, elas olham os investimentos dentro do agro já sob uma ótica de qual será o impacto da mudança climática, qual será o impacto dessa mudança no curto, no longo prazo, olhando todos os cenários que estão sendo apresentados, que ainda estão em debate, mas existem algumas tendências que parecem bem claras, né, de como isso vai afetar o negócio, mudanças de culturas, mudanças de sazonalidades, mudança de produtividade. Então, é um tema que hoje o produtor rural, pequeno, médio e grande, já começa a se debater na hora de investir, na hora, inclusive, de planejar principalmente aquilo que ele vai fazer no longo prazo no seu negócio. Francisco, é como o Alexandre está falando, né? O evento climático ele acaba interferindo justamente em algumas culturas, se o desenvolvimento de determinada cultura será igual à safra anterior, o que a gente vem percebendo que está sofrendo algumas alterações. Exatamente, né, Fábio? Como ele estava falando ali também, porque a variabilidade climática na atmosfera, ela tem causado muito a frequência e a intensidade de uma maneira mais significativa, né, dos eventos meteorológicos, climáticos e também meteorológicos, né, de uma maneira mais intensa e com maior frequência. Consequentemente, isso está afetando não somente o lado agrícola, o lado do agronegócio, como também uma cadeia como um todo, né? Então, toda a cadeia do agronegócio está sofrendo sobre isso, e não somente no Brasil, como ele tem falado ali, né? Quem está sofrendo com isso são todos os continentes, praticamente o globo inteiro está sofrendo com essa condição, porque a condição da alta variabilidade que vem ocorrendo na atmosfera é de uma maneira geral. Então, não é só no continente. E também afeta qualquer atividade da vida humana. Então, aquele que realmente, como ele está falando ali, que não parte pelo planejamento, de vendo como é que vai ficar a previsão climática pela frente e a previsão de médio prazo de 1 mês até 3 meses, 4 meses, por aí à frente, então ele vai sair perdendo com o planejamento dele. E Alexandre, essa pesquisa conseguiu aí trazer também alguns pontos importantes onde é preciso que o investidor preste mais atenção e aí então faça um replanejamento, né, do que foi investido, porque a questão da logística, pensava antes de começar o programa, que realmente muitas estradas acabam sendo deterioradas com tempestades frequentes, enchentes que acabam também interrompendo o fluxo rodoviário. Então, quer dizer, é importante que o investidor esteja atento e busque junto ao seu consultor orientações, né? Exatamente. Eu brinco sempre que o agronegócio é uma indústria a céu aberto, né? Diferente de uma fábrica, né, que tem teto, você consegue controlar várias das variáveis da sua linha de produção. A linha de produção do agro, né, é uma linha de produção onde o produtor, tudo bem, historicamente está acostumado a trabalhar com riscos, né? Ele tem sempre houve os riscos climáticos, os riscos logísticos, os riscos de preço, riscos de pragas, né? Isso aí faz parte do agronegócio há gerações, né? O que hoje a gente vê
é uma situação com essa variabilidade e principalmente com os riscos de que isso possa se agravar no futuro. Claro, existem ainda controvérsias, existem debates sobre os modelos, mas parece que já está razoavelmente pacificado que algum impacto vai existir, pode ser maior ou menor, né, mas o impacto vai existir. Isso cria um risco adicional sobre uma atividade que já é intrinsecamente complexa para o produtor, né? E como você está falando, a questão de logística, além da própria disrupção aí dos meios de transporte, das ferrovias, das estradas, por conta de eventos climáticos, a gente tem ainda mais um agravante aqui no Brasil, que é o nosso apagão de armazenamento, né? A gente tem um problema muito sério de silagem, né, de falta de silos, né? Isso poderia ser, em muitos casos, até um amortecimento, né, para problemas aí logísticos na cadeia, mas até por conta do sucesso do agro, aumento da produção, mesmo com os investimentos que foram feitos, né, a gente tem uma capacidade de armazenamento muito baixa para a produção atual e para a perspectiva de crescimento. Então, são fatores aí que a gente tem que olhar com muito cuidado nos próximos anos e demandam muito investimento, não só do governo, né, mas principalmente da iniciativa privada. Você levantou uma questão aí muito séria, que realmente tem que aumentar muito a questão do armazenamento, exatamente para se combater do lado do efeito climático aí, com relação à saída, o escoamento do produto, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, é o seguinte, mais ou menos nos últimos 10, 15 anos para cá, se tem aumentado muito, né, o pedido para as empresas de seguros sobre a questão das perdas agrícolas com relação aos eventos meteorológicos climáticos, né? Exatamente, isso tem acontecido até pela realidade do que a gente vê, né, da repetição cada vez mais frequente de eventos extremos, seja geadas em lugares que nunca houve geada, seja questões de quebra da malha logística por conta de eventos extremos. Então, o seguro de produção tem sido bastante acionado. O que eu acho que é o grande desafio de todos, né, não só na área de seguros, mas também em quem financia, né, nos bancos, nas empresas trade, em todo mundo que faz o financiamento ao produtor, é ter modelos cada vez mais sofisticados para analisar risco, né? Porque também é muito fácil falar assim, eu tenho risco, o risco está aumentando, eu não vou emprestar, eu não vou dar seguro. Isso não existe, né? As próprias empresas sabem que isso não é um caminho, e isso seria muito ruim para o setor. Agora, por outro lado, os modelos que existem são ainda muito antigos, né? Não capturam aí essa coisa nova, né, dos riscos climáticos, do risco e também das questões de exigência, de sustentabilidade, né? A lei, associado a tudo isso, tem toda a agenda de ESG, sustentabilidade, exportação, que está conectado do mercado de carbono. Então, todo mundo vai ter que dar um passo para frente em relação a se sofisticar. Como eu analiso o crédito, como eu analiso o risco de seguro, como eu analiso o risco de produtividade, para que a gente continue financiando o crescimento do agro no Brasil e aqui na nossa região, no Cone Sul, que é a região que eu coordeno, para que a gente possa ter ainda, continuar sendo cada vez mais um celeiro para o mundo. O mundo tem 1 bilhão de pessoas que passam fome, o Brasil é parte importantíssima em alimentar o mundo, alimentar, vestir, né, produzir bioenergia, e isso aí tem que ser feito cada vez mais, mesmo no ambiente onde os riscos climáticos cada vez ficam um pouco mais complexos da gente manipular. A gente vai ter que superar isso. Alexandre, é possível a gente ter ali um prazo para que o investidor, então, analise até aquela data a possibilidade ou não de rever um negócio? Porque eu pergunto assim, como tem alguns acordos que são internacionais, isso demanda um tempo maior, né? Alguns acordos que são fechados interestaduais aqui, talvez seja avaliado de outra forma. Como é que a gente poderia estar orientando o produtor ou aquele que investe no agronegócio, como é que deve proceder neste momento? Sobre a ótica do investidor, a gente tem características de investidores bem diferentes, né? Então, a gente olha daqui da nossa posição, né, como consultor e como auditor, né? Desde empresas que têm uma visão de planejamento de riscos de longuíssimo prazo, né? Sem entrar em estereótipos, a gente tem alguns clientes asiáticos, né, que tem aquela cultura de olhar muito mais a longo prazo, se planejar, olhar futuro, e tem outros que têm uma visão mais imediatista, a próxima safra, né, olhando um horizonte mais curto, né? Então, todas as visões, elas valem porque cada empresa tem o seu modelo de negócio, tem seus objetivos, né? Agora, do lado do produtor, o que o produtor tem que pensar? O produtor, talvez de todos esses elementos, é aquele que está olhando mais a longo prazo, né? Normalmente, o produtor brasileiro ainda tem uma associação muito forte com uma estrutura de familiar, né, de produção, né? Ou a família ainda é muito forte, a expectativa é que aquilo é um negócio de gerações, então sempre está olhando como décadas. E todo esse processo de mudanças climáticas, né, e de impacto de eventos extremos
tem que ser parte do processo de planejamento. Isso muda tecnologia, isso muda a questão, como vocês colocaram, de seguros, isso muda talvez até um planejamento de que culturas eu vou adotar, como é que, por exemplo, muita gente entrando numa integração lavoura-pecuária. É uma solução bastante interessante que exige também um nível de sofisticação muito grande de planejamento para você poder rodar todo o seu planejamento num período de 2 anos. Então, são desafios novos. Existe muita gente boa trabalhando, a Embrapa tem feito um trabalho excelente, todas as empresas da área de meteorologia no Brasil são extremamente qualificadas, né? E o produtor também está se qualificando cada vez mais para isso, mas exige e acho que o mais interessante dessa pesquisa é que, mais do que só uma coisa que nós de fora falamos como preocupação, esses riscos foram apontados pelos próprios produtores, ou seja, pelas próprias empresas. Então, isso quer dizer que isso já virou uma preocupação verdadeira. Isso já está na agenda do executivo, ou da família, ou do grande produtor. Então, à medida que isso já faz parte da agenda, você vê que as ações estão sendo tomadas e a expectativa é que, junto com toda a comunidade do agro brasileiro, que é extremamente bem capacitado, a gente consiga dar esse passo para frente que são necessários, são fundamentais para a gente manter a nossa liderança no agro do mundo, que é o que a gente quer cada vez buscar mais. É isso, satisfação em recebê-lo aqui hoje, Alexandre Rangel, consultor aí do agronegócio, não só dos negócios nacionais como internacionais, e trouxe importantes dicas e orientações. Não é isso, Francisco? Exatamente. Obrigado, Rangel. Obrigado, Obrigado Rangel. a vocês.